Bom dia, gente. Tudo bem? Live da manhã. Hoje é sábado. Como de costume, a gente vai fazer um estudo bíblico. A gente vai ler hoje Salmo 34 e o Salmo 143. O tema é pressão. Pressão psicológica, pressão de problemas, pressão. Vamos lá. Vou começar lendo o Salmo 34. Deixa eu colocar o microfone para cá, senão tampa. Por Davi, quando fugia louco quando fingia estar louco diante de Avimelech, que o mandou embora, e ele se foi. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Quando me gloriar, será no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Proclamem comigo a grandeza do Senhor. Exaltemos juntos seu nome. Busco o Senhor e ele me responde. Resgata-me de todos os meus medos. Olham para ele e ficam radiantes. O rosto deles jamais se envergonhará. Este pobre homem clamou. O Senhor ouviu e o salvou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem, livra todos. Experimente e veja que o Senhor é bom. Abençoados são os que nele se refugiam. Temam ao Senhor, vocês separados deles, pois aos que o temem nada lhes falta. Leões robustos podem padecer necessidades, podem ter fome, mas nada falta aos que buscam ao Senhor. Venham, crianças, atentem para mim, eu as ensinarei a temer ao Senhor. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se assim for, mantenham sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganadoras. Desviem-se do mal e façam o bem, busquem a paz e sigam-na. Os olhos do Senhor assistem os justos, e seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Mas o rosto do Senhor se opõe aos que praticam o mal, para externar-lhes a memória da face da terra. Os justos clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve, e os salva de suas tribulações. O Senhor está próximo dos que têm coração quebrantado, e salva aqueles cujo espírito está abatido. O justo sofre muitos males, mas o Senhor o resgata de todos eles. Protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. A maldade matará o ímpio, e aqueles que odeiam a retidão serão condenados. Mas o Senhor redime todos os seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Esse aqui é um salmo de Davi, onde ele fala que muitas vezes o justo ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por problemas, ele vai passar por pressão. Muitas vezes vai ser uma pressão muito complicada. Davi estava passando por uma pressão muito complicada. E se você olhar a história do rei Davi, é uma história de muito sofrimento, inclusive. É uma história de muita pressão. Ele era um rei guerreiro, um guerreiro muito forte, com uma missão muito forte. Inclusive, ele é da linhagem principal, né, da tribo de Judá, a linhagem do Messias vem dele, descende dele. A missão dele é muito forte. E com uma missão muito forte, ele tinha uma vida muito complicada, muito difícil, muitos inimigos, muitos desafios. Muitas vezes ele caía, muitas vezes ele tinha que fugir, muitas vezes ele morou em cavernas, se escondeu. Tudo isso tornou ele forte. A infância dele foi uma infância também difícil, a infância, a adolescência, onde ele cuidava das ovelhas, ele tinha problema com os irmãos, ele era meio que o filho caçula que ficava lá com as ovelhas, o pai não acreditava tanto nele. Uma prova disso é quando
O profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel na casa dele, na casa de Jessé. E o único que não foi lembrado foi Davi. Ah, ele não vai ser, não. Então, é uma pessoa que passou por muitos problemas, muitas injustiças, muitos desafios. Em muitos momentos na Bíblia, você vai ver ele falar que a alma dele está abatida, a alma dele está transtornada. Não existia uma palavra para depressão. Não existia depressão. Não tinha esse nome. Mas se você vê em vários momentos aqui, é claramente Davi fala no Salmo que ele está extremamente deprimido, ele está extremamente para baixo. Mas ele diz que ele confia em Deus e ele segue seus caminhos. Ele fala que muitas vezes o justo prospera. Muitas vezes o justo, muitas vezes o perverso, o mal, ele prospera. Muitas vezes o perverso, ele tem sucesso sobre o justo. Muitas vezes ele ganha. Isso você vai ver em toda a história. Muitas vezes um governo mal, pessoas más, muitas vezes eles estão prevalecendo. Só que a alegria deles não dura para sempre. Porque o justo vai ser exaltado, ele nunca vai ser esquecido. Nunca vai lhe faltar nada. Às vezes você está passando por dificuldades muito pesadas na sua vida. Dificuldade psicológica, dificuldade financeira. Só que se agarre em Deus. Porque muitas vezes a dificuldade ela vai continuar existindo. Mas ele não vai deixar faltar nada. Ele sempre vai cuidar de você. Ele sempre vai dar um jeito para que as coisas elas continuem fluindo, só que você continue passando por aquela pressão, porque aquela pressão ela é necessária para a sua missão. Se você tem uma missão forte, você precisa ter um aprendizado forte. Deus não é um carrasco. Deus é um pai educador, um bom educador. E todo bom educador, muitas vezes ele castiga. Muitas vezes ele traz algo difícil para você enfrentar, para você aprender, para você desenvolver. E isso você vai ver na história do Davi o tempo inteiro. Você vai ver na nossa história o tempo inteiro. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. Sempre vão ter altos e baixos na sua vida. E quanto maior a sua missão, maior as suas batalhas. Porque ventos fracos não criam bons marinheiros. Precisa da pressão, precisa do desafio. Precisa disso. Só que quando você estiver naquele momento mais baixo, de maior dificuldade, aquele momento onde só está você e você, depressão pura, saiba que sempre tem um caminho, sempre tem uma solução. E Deus sempre está com você. Eu vou continuar com o Salmo 143, onde Davi fala muito sobre isso também. Vamos lá. Salmo 143. Senhor, ouve minha oração, ouve meus pedidos de misericórdia. Em tua fidelidade responde-me. Em tua fidelidade responde-me, e em tua justiça não leves teu servo a julgamento, já que à tua vista nenhum vivente seria considerado justo. Pois ele é a perfeição, né? Pois um inimigo me persegue, ele esmagou minha vida no chão, e me fez viver em trevas, como aqueles que já morreram há muito. Meu espírito desfalece, meu coração está perturbado. Aqui ele narra claramente um episódio de depressão profunda. O inimigo dele persegue ele, esmagou a vida dele no chão, e ele fez ele viver em trevas, como aqueles que já morreram há muito. Imagina essa sensação que ele sentiu aqui. Meu espírito desfalece, meu coração está perturbado. Aí ele fala, lembro-me dos dias passados, refletindo em todos os teus atos, pensando nas obras de tuas mãos, estendendo minha mão a ti, desejo-te como uma terra sedenta. Responde-me depressa, Senhor, porque meu espírito está desfalecido. Não esconda as tuas faces de mim, ou serei como aqueles que descem a cova. Faze-me ouvir de teu amor na manhã, porque confio em ti. Faze-me conhecer o caminho em que devo andar, porque confio em ti. Senhor, livra-me de teus inimigos, de meus inimigos. Eu me escondi em ti,
Ensina-me a fazer tua vontade, porque tu és meu Deus. Que teu bom espírito me guie em solo plano, por amor de teu nome. Senhor, preserva minha vida. Em tua justiça, tira-me da angústia. Em tua graça, extermina meus inimigos e destrói todos aqueles que me molestaram, porque sou teu servo. Então aqui ele mostra episódios assim bem profundos de depressão, onde ele fala que a alma dele está desfalecida, onde ele fala que ele está igual às pessoas que foram à cova, coração perturbado. Imagina as angústias que ele deve ter passado, filho dele perseguindo ele, filho dele se voltando contra ele, querendo matar ele, amigos, aqueles que ele achava amigo, se voltaram contra ele, traições, dificuldades. O rei Saul, pelo qual ele tinha muito apreço, ele gostava muito, ficou maluco e começou a perseguir Davi. Davi passou por extremas dificuldades, mas ele é uma das pessoas mais lembradas de toda a Bíblia. Uma das pessoas mais queridas por Deus, inclusive. Pô, Deus queria tanto ele, por que deixou ele passar por tudo aquilo? Por causa que ele tem livre-arbítrio, porque ele também é protagonista. Aqui que tá a magia da vida, aqui que tá a beleza da vida. Você é protagonista, você não é fantoche de Deus. Você é protagonista. E como uma boa protagonista, você precisa passar pela dificuldade. Você precisa enfrentar isso. Você precisa ver que você é capaz. Você precisa se provar e você precisa desenvolver. Porque a tua missão é grande. A tua missão é grande. Só que quando você tem uma missão grande, você tem desafios à altura para enfrentar. A missão de Davi era muito grande. E ele precisava se fortalecer. Quando ele era jovem, ele não venceu Golias à toa. Ele já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso para defender as suas ovelhas. Já tinha enfrentado a angústia de problemas familiares. Ele já tinha enfrentado um monte de coisa. Ele estava forte. Quando ele virou guerreiro, ele ficou mais fortalecido ainda. Quando ele virou rei, ele ficou mais fortalecido ainda. E todos esses desafios que você passa na sua vida, eles estão aqui para te fortalecer. Muitas vezes, você vai se abater com o que a Bíblia chama de um espírito de tristeza. Lembra do rei Saul? O rei Saul, ele teve isso. A presença de Deus se afastava dele. Ele se sentia extremamente angustiado, depressivo. E como que ele se acalmava? Ao som da harpa que Davi tocava. Ao som da harpa do ungido. Muito forte isso. Quando você estiver mal, você precisa de alguma coisa para te conectar com Deus. A música ela é muito forte para isso. Louvores, música, a conexão com outras pessoas, talvez um templo, uma igreja, enfim. Isso traz a gente de volta para a luz. Traz a gente de volta daquela escuridão. Isso é muito importante a gente entender que é natural, que existem esses ciclos no ser humano, que existem esses ciclos até mesmo com os justos, até mesmo com os queridos de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, Deus me abandonou, se eu estou passando por isso, eu estou em pecado, não sei o quê. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes você precisa aprender, muitas vezes você precisa vencer isso aqui. Muitas vezes você precisa adquirir inteligência emocional. Muitas vezes você está fora do teu caminho e você precisa simplesmente entrar no teu caminho. Às vezes está faltando propósito no que você está fazendo. Às vezes está faltando propósito nas amizades que você tem. Antes de eu casar com a Letícia, há alguns anos atrás, acho que a gente está junto há 7 anos mais ou menos. Eu tava vivendo uma vida vazia, cara. Ficava acordado até o sol amanhecer, bebendo cerveja com os amigos, ouvindo rock, tinha banda. E era uma vida que estava sendo vazia. Eu precisava passar por um momento de escuridão no meu coração para sair daquilo, senão eu não sairia naturalmente. Às vezes, você tem que passar por um momento de aperto, de dificuldade, senão você não sai naturalmente. Senão você não se mexe. Senão você não busca Deus muitas vezes. E você precisa buscá-lo.
Só que muitas vezes precisa acontecer um problema. Sua alma precisa ficar batida, seu coração precisa ficar quebrantado. Você precisa passar pela treva para você buscar a luz. Você não vai buscar a luz de todo o coração se você já tem ela. Você só vai buscar a luz de todo o coração se você está na escuridão. Então esses momentos eles vão acontecer. Esses momentos eles não vão ser bonitinhos, eles não vão ser poéticos. A Bíblia não narra coisas poéticas bonitinhas. É pressão, é porrada, é foda. Às vezes, a gente vê a Bíblia narrando coisas em uma linha, um parágrafo. Só que muitas vezes um parágrafo está narrando a história de anos. Davi, ele reinou com 35 anos. Ele foi ungido adolescente, mas ele só reinou de verdade com 35 anos. Até lá foi porrada, pressão, surgindo. Depois ele reinou em paz. E depois já teve guerra, já teve dificuldade, já teve problema. E depois ele conseguiu vencer e reinou anos em paz. A vida é assim. Não espere uma vida perfeita que você vai trabalhar, chegar num nível e só vai ser alegria daqui pra frente. Sol, piscina, praia, água de coco. Porque se isso acontecer, Deus vai dar um jeito de te botar uma dificuldadezinha. Porque você está se perdendo no caminho. Porque você está se desviando na idolatria. A idolatria não é só a estátua e tal, o outro Deus. É a própria vida. É quando você se volta o seu coração por dinheiro, quando você volta o teu coração para casa, quando você volta o teu coração para o sonho. Não se volte o teu coração para nada material. Usufrua de tudo, mas não deixe o teu coração em nada daquilo, nem no carro, nem nas roupas, nem na casa, nem nas férias, nem nas viagens, em nada. Tira o teu coração disso. Usufrua. Você pode usufruir de tudo, mas o dia que o seu coração se desviar e voltar para aquilo, vai vir uma pressão forte para você voltar para a luz, para você voltar para o caminho certo. São coisas que fazem parte da vida, tá? Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Espero que essa mensagem de hoje tenha trazido luz, te trazido um caminho, direção. De repente, se você está nesse momento de treva, nesse momento de ausência de luz, saiba que tudo é momentâneo. Saiba que tudo é vencido pela luz. Busque a luz, busque a Deus. Se conecte. Ouça músicas que te elevam o teu espírito. Assim como o rei Saul, ele ouvia a harpa de Davi. Ouça músicas que te coloquem nesse estado de espírito. Vá para ambientes. Vai para a igreja, vai para algum lugar que você tenha fé. Independente da tua fé, independente da tua religião. Busque. Não fica sozinho. Tá bom? Em todos os momentos da sua vida vai ter uma dificuldade, vai ter um momento assim. Mas você tá aqui para vencer, para crescer, para evoluir. Davi se tornou rei, ele não ficou estagnado. Você também não vai ficar estagnado. Você pode fazer muito dinheiro na tua vida, você pode ter muito poder, você pode ter muita realização, você pode trazer coisas fantásticas para tua família. Você é capaz. Só que não pense que isso é a ausência de problema. Quanto maiores seus planos, maiores os problemas que vão vir na tua vida. Para te treinar, para te capacitar. Porque você tem potencial. Vamos nessa. Vamos se conectar, fazer a nossa oração para a gente viver esse dia da melhor forma possível. Eu quero que você feche seus olhos. Se concentre somente na sua respiração agora. 3 vezes. Respira profundamente comigo 3 vezes. Vamos lá. Fonte das bênçãos eterna, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse estudo bíblico, pelas pessoas que estão ao vivo, pelas pessoas que vão ver essa gravação. Muito obrigado por tudo. Que nos momentos de maior dificuldade, de maior escuridão de nossas vidas, que venhamos sempre lembrar do Senhor. Que venhamos sempre lembrar de suas maravilhas. E que venhamos sempre voltar os nossos corações ao Senhor.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guie por caminhos bons, nos ajude, Senhor, em momentos de dificuldade a vencer, mas nos ajude para que nossa vida não seja estagnada, mas que venha a ser uma vida de crescimento, de abundância, de prosperidade, uma vida de propósito, porque a ausência de propósito, ela traz um vazio muito forte. E esse vazio serve para a gente buscar a luz. Que venhamos sempre entender isso. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. A gente está chegando no meio do ano, mas coisas maravilhosas ainda vão acontecer. Se tem uma mensagem que eu quero que você termine essa live, não se volte ao seu coração a nada além de Deus. Nada, nada material. Usufrua de tudo, mas não coloca teu coração no dinheiro, na casa, nos bens, nos sonhos. Viva, mas não entre em êxtase por essas coisas, porque elas não são o verdadeiro objetivo. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast, tá no link da bio também. Todas essas lives vão pro Spotify. Dia de sábado é estudo bíblico, dia de semana a gente fala sobre coisas da sua vida e coisas do empreendedorismo também, tá bom? Então ouve lá, vai dirigir, vai pra academia, alguma coisa, coloca lá no Spotify que sempre vai ter uma mensagem que vai impactar teu coração e vai te ajudar. Todas essas lives vão pra lá, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e ó, tamo junto. Amanhã de manhã, 5h22 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui. Tem amanhã de acordar? Vamos nessa. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.